Muito bem, concurseiros de todo o Brasil, em especial você que vai fazer as provas aqui para o Distrito Federal, Lei Complementar 840, mais um item aí, um item da Banca Sebrasp. Lembrando que aqui a gente está partindo dos assuntos mais cobrados da Lei 840 para os menos cobrados. E aqui, independente da banca, do seu concurso aí, é importante você passear pelos principais pontos da lei, até porque não tem tantas questões assim, não chega nem a 500 questões que nós temos aí desde do surgimento da lei, da publicação da lei. Então a gente precisa, na verdade, trabalhar com todas as bancas para você cobrir o máximo de pontos da lei. Aqui a gente está no nosso projeto 100 questões e a gente a cada encontro trabalha aqui uma questão para a gente revisar alguns pontos estratégicos da lei, sempre na ordem de importância e relevância, beleza? Item, então, questão aqui do concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal, questão recente, 2022. Vamos lá. Na hipótese de reversão de aposentadoria, né, na hipótese de reversão de aposentadoria, o servidor deverá ser alocado no mesmo cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de eventual transformação. Então, a primeira coisa é a gente localizar qual é o assunto da lei que o item quis trazer para a gente, que o item trouxe. Ele está falando justamente aqui da reversão, tá? Então, ele está falando da reversão de aposentadoria e do que acontece, né? Quando a gente tem a situação de reversão, o que vai acontecer com o servidor? Aqui está trazendo para a gente que ele deverá ser alocado no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de eventual transformação. Então, aqui a gente precisa relembrar primeiro o que é reversão e relembrar as regras de reversão para a gente voltar aqui no item e conferir como é que está a situação. Então, vou jogar na tela aqui para vocês, para a gente puxar aqui no artigo 34 da nossa lei. O nosso artigo 34, ele vai trazer, então, o conceito de reversão. A nossa lei vai falar que reversão é o retorno aqui à atividade do servidor aposentado. Então, sempre que a gente ouvir falar aqui em reversão, falei em reversão, eu vou estar falando aqui do servidor aposentado, beleza? Então, isso aqui eu estou chamando sua atenção porque as questões de prova, elas costumam misturar e encaixar a reversão como sendo outras situações. Então, falou em reversão, eu estou trazendo a questão do aposentado. Então, ele vai falar que reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, você tinha aqui um servidor que se aposentou, um servidor ali do órgão que se aposentou, e o processo de reversão vai ser justamente esse servidor que estava aposentado, ele retorna ao trabalho. Aí a gente precisa saber quais são as regras para a gente voltar lá no nosso item e entender se está correto ou não. Então ele está falando que a reversão aqui no artigo 34, a reversão pode acontecer por invalidez. Então são as situações, as possibilidades de reversão. A gente tem aqui por invalidez, que eu vou chamar de situação 1, quando, por junta médica oficial ficar comprovada a sua reabilitação. Então aqui muitas vezes o servidor ele foi aposentado por invalidez por conta de alguma situação, algum problema, e que após a junta médica oficial constatar que ele foi recuperado, que ele se recuperou daquela condição que impedia a realização do trabalho, né, que gerou aquela aposentadoria, quando a junta médica confirma ou comprova ali que ele está ok, né, apto para o trabalho, então ocorre esse processo dele deixar de estar aposentado e voltar ao trabalho, tá? Por isso que quando o servidor ele é aposentado por invalidez, ocorre ali uma perícia periódica, né, para conferir se ainda continua ali, né, se ainda persiste aqueles elementos que geraram aquela aposentadoria, né, que inviabilizaram para o trabalho. Então esse é o critério número 1, que é por invalidez. E aí a junta médica comprovando a sua reabilitação, a gente pode ter a questão da reversão. O segundo caso que nós temos aqui, que é uma consequência talvez ali do primeiro, né? Que é aqui, quando constatada administrativamente ou judicialmente a insubsistência dos fundamentos da concessão da aposentadoria. Eu sei, a impressão que dá é que a gente tem sim uma conexão do primeiro caso com o segundo, mas o segundo caso, claro, ele vai trazer situações novas, que é a questão de constatada administrativamente ou judicialmente a insubsistência dos fundamentos da concessão da aposentadoria. Isso aqui pode ser, às vezes, a questão de documentação mesmo, tá? Pode ser algum furo na documentação, algum quesito que não foi preenchido, que vão descobrir depois, e aí o servidor estava aposentado, mas posteriormente descobre aí
seja administrativamente ou seja judicialmente, a insubsistência dos fundamentos da concessão e aí acaba então ocorrendo a reversão do servidor, tá? Então a gente tem a questão de invalidez, a gente tem a questão da constatada a insubsistência dos fundamentos da concessão, administrativamente ou judicialmente, e nós temos aqui também um terceiro caso que seria o caso que é um dos mais cobrados em prova, que é a questão de o servidor voluntariamente ele solicitar essa reversão. Então veja que os dois casos lá de cima, 1 e 2, não é o servidor, são outros elementos que vão gerar essa reversão, e o terceiro caso é o servidor voluntariamente procurando então o órgão para poder reverter a aposentadoria e ele retornar ao trabalho, tá? Só que aqui no caso voluntário, aqui isso só vai ocorrer desde que cumulativamente a gente tem algumas situações, tá? Algumas condições. Primeiro, que haja manifesto interesse da administração, então a administração tem que ter o interesse nesse retorno do servidor, e isso, principalmente aqui, expresso em edital que fixe os critérios de reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação, tá? E a gente pode ter também, a gente tem na verdade aqui, quando tem ocorrido menos de 5 anos da data da aposentadoria. Então existe um limite aqui, né? Um prazo limite. O servidor então ele aposentou, ele tem até 5 anos para solicitar então uma reversão. Então se ele aposenta, ele tem até 5 anos para de repente solicitar a reversão e voltar a trabalhar. Passou de 5 anos, ele não vai estar alinhado com esse quesito aqui, B, então ele não vai poder realizar essa reversão. E o outro critério, né? Lembre-se que ele diz aqui cumulativamente, então tem que atender a todos esses critérios. Aqui a gente tem a questão do limite de idade na questão temporal, do período que ele aposenta e o prazo máximo para ele solicitar. E a gente tem também uma questão de cargo vago, né, de existência de cargo vago. Então a gente tem que ter o interesse da administração, né, expressa aqui em edital, não pode ter extrapolado 5 anos e tem que ter cargo vago aqui também, tá? E além disso nós temos um outro detalhe, né, que o servidor, ele não pode, né, a gente não pode ter a reversão do servidor aposentado quando ele tenha completado 70 anos, né, porque a gente vai ter aquele período da aposentadoria compulsória. Então existe ali um limite máximo de idade, um limite de tempo do período que ele aposenta, então 5 anos do período que ele aposenta, e também tem a limitação de 70 anos aí, que é o prazo máximo aí, completou 70 anos, então ele não pode solicitar reversão, tá? E uma coisa interessante também, às vezes a questão pode trazer para a gente que é de 15 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. Então, quando sai o resultado confirmando que ele pode retornar, ele tem 15 dias úteis, então, para retornar ao exercício. Aqui na Lei 840, esses prazos normalmente são contados em dias úteis mesmo, tá? De reversão, de readaptação, de reintegração. Normalmente, quando tem o prazo para o servidor retornar, normalmente é dias úteis, tá? Agora, fique ligado porque cada situação dessa vai ter um prazo diferente. Então, no caso aqui da reversão, é um prazo de 15 dias úteis, tá bom? E aí, a gente tem o artigo 35 também, falando aqui da reversão, que ele vai falar que a reversão deve ser feita no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Porque às vezes o servidor, antes dele aposentar, ele atuava num cargo e depois que ele aposenta, esse cargo ele é transformado, tá? Então, quando ele volta, ou ele volta para o mesmo cargo, se ele ainda existir, ou então no cargo resultante dessa transformação, tá? E aqui a gente tem um parágrafo único que vai falar que nas hipóteses do 34, 1 e 2, encontrando-se provido o cargo, o servidor deve exercer suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga, né? Então, o servidor volta, fica como excedente até a existência de vaga, beleza? Então, aqui nós varremos os principais pontos aqui da lei, na verdade, no que diz respeito à reversão, né? Tá praticamente tudo aqui. E aí, muitas questões de prova o pessoal tem colocado aí, as bancas têm colocado a respeito disso, tá? Que pode cobrar o conceito, pode cobrar os elementos, requisitos, os prazos,
tudo isso aqui pode aparecer, pode ser motivo de questão de prova. Principalmente essas partes aqui que eu grifei, são partes que são muito recorrentes em prova aí. E aí a gente percebe aqui que no artigo 35 nós temos então o que o nosso item cobrou, né? O nosso item, na verdade, ele perguntava justamente isso aqui. Ele falava, ó, a reversão do aposentado, beleza, a reversão realmente é para servidor aposentado. Na situação de reversão, o servidor deverá ser alocado no mesmo cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua eventual transformação. Então, isso aqui está certo, né? A gente acabou vendo aqui que no artigo 35, basicamente é a literalidade, né, do que está previsto aqui no artigo de número 35. Então, o artigo 35 vai colocar esse item nosso aqui como sendo o item correto, um item certo aí para vocês, beleza? Então aqui a gente tratou do assunto de reversão e a gente aproveitou para revisar tudo que tem aqui a respeito de reversão, aqueles pontos, destacando aqueles pontos mais cobrados aí pelas bancas, beleza? Então ficamos por aqui com essa contribuição, nossa questão de número 2, e a gente segue aí com as nossas outras questões aí do nosso projeto 100 questões da Lei 840. Essa revisãozinha aí é especial para você, beleza? Valeu, valeu, um grande abraço.